Oi, gente, voltando com a nossa nova websérie Princípios da Mudança. Eu gostaria de introduzir essa nova websérie pensando da melhor forma que eu poderia ajudar a vocês a entender a causa primeira, né? O que é que startou de repente na nossa infância um medo para que a gente estimulasse nosso sistema nervoso a enxergar a vida de uma forma amedrontada, né, com medo, ou uma forma tranquila. Essas maneiras de enxergar a nossa vida cotidiana, ou hoje, ela pode ter começado no passado. Mas se a gente entender que isso é um processo que envolve a bioquímica, que envolve os órgãos do nosso corpo, mas que principalmente tem a ver com a nossa maneira de enxergar ou de acreditar na realidade, talvez dessa forma eu possa ajudar vocês a se identificar e a tentar essa correção para que a saúde plena, porque quando a gente fale cortisol, estresse, diabetes, insulina, né, ou hipotireoidismo, tireoide, que tudo isso ele tem uma ligação entre si. Nada acontece ao acaso, são vários fatores. Mas o fator mais importante é que isso está acontecendo com você, com a sua saúde, está danificando a sua performance, está danificando o seu dia a dia. E a alegria de viver, ela tem muito a ver como é que a gente enxerga a nossa vida. Quer dizer, só de estar vivo é uma bênção. Então, essa bênção da vida é que nós podemos juntos tentar, né? Eu vou tentar da minha melhor forma possível a fazer com que essa websérie Princípios da Mudança seja englobada de uma forma equilibrada. Normalmente são 3 órgãos envolvidos e claro que cada um pode estar envolvido com outra tríade, mas normalmente são 3 órgãos envolvidos na confecção de uma doença, onde as pessoas podem ter sintomas diferentes afetando o mesmo órgão. Por isso que o alto índice de cortisol e o baixo nível de hormônio tireoidiano, eles estão sempre juntos, mas isso quer dizer que a gente possa corrigi-los, sim, suplementando, mas também fazendo metodologias para que o nosso dia a dia seja de uma forma mais relaxada, mais coerente com a nossa vida. Então, é isso que nós vamos fazer no quadro hoje. Princípios da mudança. Eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. Começamos pela tríade onde a adrenal, a tireoide e o pâncreas, eles fazem parte de um equilíbrio orgânico no nosso corpo que normalmente ele começa a se alterar pela adrenal, que produz o cortisol e altera o sistema nervoso autonômico, e é por ele que nós vamos começar a entender por que adoecemos, porque a nossa forma de inteligência, né, a famosa inteligência emocional, como é que nós podemos, através da nossa família, das nossas crenças, dos nossos conhecimentos familiares ou de comunidade, interferir na liberação desse hormônio chamado cortisol, que é produzido nessa glândula acima do rim chamada adrenal. Então, vocês vão ter também nos nossos outros vídeos específicos sobre a cascata hormonal, como todo o nosso sistema nervoso influencia cada um desses órgãos. A Maurinha vai colocar para vocês linkarem depois essa cascata hormonal. E na sequência nós vamos falar sobre o nosso tema que nós já conhecemos de muito, né, sobre a tireoide, sobre a patologia mais frequente hoje, tanto em homens como mulheres. Antigamente eram mais mulheres e hoje são homens, mulheres e crianças principalmente. Por que nós estamos com tantas casos de baixo nível de produção de T4 e T3 principalmente? Nós vamos falar sobre o início da obesidade e o início
do aumento dos triglicerídeos, que nós conhecemos por colesterol ruim, e a resistência insulínica sendo a causa primeira a provocar a diabetes, o aumento dos glicerídeos e a obesidade. Quer dizer, tudo está relacionado com esse órgão chamado pâncreas. Quer dizer que a adrenal, o pâncreas e a tireoide, elas trabalham com uma mesma frequência, com o mesmo som. Então, nós podemos ter o som e a frequência da saúde, como nós podemos ter o som e a frequência da doença. E é assim que o corpo precisa interpretar através dos alimentos, através da nossa água, através da suplementação com os minerais, que eles ajudam e muito cada um desses órgãos a se trabalharem bioquimicamente e principalmente a liberação e a ação, né, a sua coaptação nos receptores, para que isso funcione de uma maneira correta, porque às vezes nós produzimos, né, hormônio T4 na tireoide, mas nós não convertemos esse T4 em T3 a nível de intestino, a nível de baço, a nível de fígado. Então, é por isso que tudo está relacionado. E nós vamos começar falando desse famoso hormônio chamado cortisol, aonde a nossa vida depende dele, mas o nosso estado de doença, o nosso estado de se arrastar também depende dessa ação tão constante e diária do famoso hormônio do estresse, o cortisol. Entender que nós temos 3 sistemas nervosos no corpo e entender que estar em simpaticotonia é o início das doenças. Então, o desequilíbrio que acontece no nosso sistema nervoso autonômico é o que vai ocasionar a diabetes, a obesidade, o câncer também, né? Na verdade, só uma orientação já no final, né? No início e no final, mas o estágio do câncer, qualquer região do corpo que esteja com uma alteração muito grandiosa a ponto de ser denominado um câncer maligno, ele acontece para que o paciente em si, porque ele é tão, né, ele é tão judiado de todas as formas que ele acaba entrando num grau de humildade muito grande com ele mesmo e ele se esquece dos outros problemas, porque a dor é tão aguda momentaneamente no momento do câncer, que ele entra em parasimpaticotonia, ou seja, o corpo ele arranja um jeito de sobreviver. Quer dizer, então, doutora, que o câncer é uma forma de salvar esse corpo? Sim. Ter um câncer é estar em parasimpaticotonia para tentar fazer com que o dono desse corpo entenda que a coisa mais importante para ele é o hoje, é o agora, é a vida. Então, dessa forma, eu queria começar pelo princípio de entender que não é só o sistema nervoso central, o cérebro que conta, né? Que nós já fizemos um vídeo falando de Alzheimer, mas posteriormente a gente pode falar um pouco mais sobre o cérebro. Mas nós temos o sistema nervoso central, que é cérebro, medula espinhal, e nós temos o nosso sistema nervoso entérico de intestino, que nós falamos muito sobre 90% da serotonina ser intestinal, a emoção é mais intestinal. Mas hoje o foco é para o sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, a gente vai pela sigla do SNA, ele exatamente é da forma que se denomina. Ele independe da nossa vontade, ele independe daquilo que eu como, independe daquilo que eu quero, ele é autonômico, quem rege ele? Deus, com certeza, né? Há uma força invisível. Nesse sistema nervoso autonômico, nós temos 2 comandos, 2 fases. Nós temos a fase do sistema nervoso simpático, que seria uma onda assim, e nós temos a onda do sistema nervoso parasimpático, que seria essa. Então, essa é a famosa onda do amor,
é a frequência onde a célula vibra. Cada célula do corpo tem uma frequência que varia, né, em hertz, normalmente de 40 a 90 milivolts, varia em voltagem. Então seria aqui parasimpático, parasimpático, parasimpático. E aqui simpático, simpático, simpático. Isso é a onda correta, da frequência correta. Quando nós entramos em simpaticotonia, ficamos mais nessa vibração, e de vez em quando eu tenho um pouquinho do hoje, a gente começa a adoecer. Viver com o aumento do simpático é fazer com que essas fibras, e aí vem a pergunta, onde está o sistema nervoso autonômico? Ele se encontra em todos os órgãos, em todas as vísceras, em todos os músculos. Nós temos fibra de sistema nervoso autonômico. Então, é algo que nós, médicos, na nossa formação em faculdade, nós não estudamos sistema nervoso autonômico. A gente estuda muito as doenças, mas a gente não para olhar para a origem disso tudo. Como é que a gente pode clicar? Isso é uma vibração errada. Isso é uma vibração do medo, do passado. Né? Medo pode ser do passado ou medo do futuro. Então, isso aqui é que nós queremos evitar. Nós desejamos estar clicando, tem que ter simpático e tem que ter parasimpático. Toda vez que eu me levanto pela manhã, nós ativamos o nosso sistema simpático. Por quê? Porque o simpático está fazendo eu estar aqui com vocês agora, né? Gravando esse vídeo. Ele faz eu aumentar a minha contração muscular, o meu intestino prende. Por quê? Imagina, eu estou aqui falando e o intestino quer funcionar. Não dá. Tá? Aumenta o suor? No meu caso não aumenta, mas pode aumentar. Diminui a salivação, por isso que quando a gente é testado, né, quando você vai lutar ou fugir, fazer uma apresentação, a gente acaba tomando muito líquido, porque é normal da situação o corpo entender que eu preciso prender o intestino, aumentar o suor para diminuir a temperatura do corpo, por isso que a gente usa muito ar condicionado, né? Diminui a salivação, aumenta a frequência cardíaca. Então, todas as pessoas que são testadas quando estão para falar em público, para isso e aquilo, né? Aumenta a frequência cardíaca e aumenta a contração muscular, quer dizer, tensiona. Tudo bem, Mori? Só não encosta o rádio nas costas, tá bom. Tá? Não, na lousa que faz. Tá. Esse simpático, ele é regido do sistema nervoso autonômico simpático, ele age na nossa glândula acima do rim chamado adrenal, que vai liberar o cortisol. Esse cortisol é que vai dizer para o corpo, ó, hora de levantar. Mas depois que eu levantei, né, fiquei bem, por isso que de manhã a gente tem uma vontade maior de ir ao banheiro, ter o nosso hábito intestinal, fazer o número 2, fazer o cocô. Por que de manhã a maior parte das pessoas fazem o cocô? Porque elas acabaram de acordar, o cortisol ainda está no nível bom. Então a musculatura consegue relaxar para soltar o intestino. Então o parasimpático ele diz relaxa e digere. Quer dizer, deixa o intestino solta, ele fica mais solto, diminui o suor, aumenta a salivação, a frequência cardíaca acalma e toda a musculatura relaxa. Digere, porque a musculatura da cárdia abre e deixa passar. Por isso que muitas vezes, quando a gente está com o aumento do nível de cortisol, a pessoa come e aquilo não desce, né? Ela fica entalada. Muitas pessoas hoje estão tendo refluxo, não somente devido à alimentação, ao hábito errado de comer rápido, comer comida ruim, não, mas porque o nível de cortisol, a simpaticotonia está muito mais exacerbada do que o parasimpático. Então o que ele faz? Aqui, ó, quando eu estou lutando ou fugindo, eu não digero, né? Não faço a digestão e não relaxo. Quer dizer, lutar ou fugir. Imagina se eu tenho tempo para digerir o que eu estou comendo.
E quando eu fico muito simpatotônica, eu vivo o passado, que as pessoas costumam chamar de depressão, ou eu vivo o futuro, que chamam de ansiedade, quer dizer, medo no passado, medo no futuro. O parasimpático, gente, ele age contrabalanceando tudo isso. Ele relaxa e digere e ele fala assim para você: vive o hoje, o agora, o que é real. O que é real na sua vida? Ah, mas e se eu não conseguir pagar? E se vir alguém um assaltante? Não, vamos trabalhar com o agora, com o que a gente tem. Eu estou bem, estou em segurança. Tá, quero montar uma estratégia? Ok, vamos montar uma estratégia de eu sair daqui até lá em segurança. Mas não em colocar o mal no futuro ou o mal no passado. O passado que vem na nossa vida é exatamente o atrito que foi modelando o que nós somos hoje. E enfrentar a vida no hoje de uma maneira tal, que eu tenho de problema eu vou resolver, é uma forma a fazer voltar a onda do amor. A bomba de sódio e potássio também funciona assim, a bomba de cálcio e magnésio. É o sistema de funcionamento energético do corpo. Então, o corpo vai tentar a todo momento fazer você relaxar e digerir. E a situação de televisão, a situação de cinemas muito violentos, tudo isso pode ser simpaticotonia. Então, num primeiro momento, eu gostaria que vocês entendessem que existe algo que, independente da nossa boa vontade, mas sim da nossa disposição em enfrentar, em estar no presente, em estar sóbrio, em estar conscientemente do que está acontecendo agora, nós podemos organizar melhor nosso sistema nervoso autonômico, a nos ajudar a não ter as doenças, porque um sistema nervoso simpático alterado, ele vai alterar os receptores da insulina. O cortisol alto ou o cortisol muito baixo, eles são ruins, porque o cortisol ele pode estar alto num momento da vida e depois ele foi gasto de uma maneira tão errada que ele declinou. Então, não é simplesmente a dosagem dele no sangue ou na saliva que vai fazer você entender que você pode mudar, mas sim saber que o corpo funciona independente de você, mas que com a sua ajuda, com técnicas ou com o viver o hoje mesmo, né? É a coisa mais simples que para mim existe, nós voltamos a um sistema de saúde. Então, ter novamente a sua saúde de volta significa ter um parasimpático na mesma intensidade do que o simpático. O sistema nervoso autonômico, ele funciona independente da sua vontade ou não. O que é que vai fazer a regulação desse sistema nervoso irregular ou caótico? Vai depender das informações que você der para o sistema. Quer dizer, o que eu me alimento, o sistema nervoso entérico vai interar com o meu sistema nervoso central, que é o cérebro, faz parte, e isso vai dar a informação que vai unir o que eu como e o que eu penso para que eu fique em equilíbrio, uma onda coerente ou uma onda simpático-tônica. Existe um filme chamado Matrix, ele é de conhecimento de todos nós, e o Matrix número 1, ele é muito bom para a gente entender um pouco nossa vida, né? Nós podemos escolher entre a pílula azul, que é aquela que mantém você lutando ou fugindo, mantém você na ilusão, mantém você montado numa vida de faz de conta, onde beber, né, ficar em festas, em eventos, em alto som, bebendo, em lanche, em pizza. Ah, isso é que é ser feliz. Será que isso é que é ser feliz? Porque isso vai estar informando para o meu sistema nervoso autonômico que você está colocando tanto veneno, tanto lixo dentro dele, que ele precisa arranjar um jeito de armazenar isso, porque ele está sendo agredido. Toda vez que o corpo for agredido por você, ou, né, por uma imagem que vem a você, ou por um ato que vem até você, esse sistema simpatotônico vai estar
te protegendo e ele acha que está te protegendo, não é? Ele vai fazer você lutar ou fugir. Só que lembre-se, lutar ou fugir, ficar em simpaticotonia é ir para as doenças. Então, os nomes de doenças, mais de 12 mil nomes de doenças, eles exatamente vêm desse estado. Parasimpático, a pílula vermelha, né? Aquela pílula, tá, vamos enfrentar a realidade. O que eu tenho de problema para hoje? Como é que está meu estilo de vida, minha alimentação, meus exercícios, o que eu assisto em casa, como é que eu durmo, o que é que entra no meu quarto. Quer dizer, tudo isso vai influenciar no meu resultado. Ah, dá trabalho, né, doutor? Dá trabalho, mas é a sua vida que está sendo colocada em risco. Lembre-se, o parasimpático, eu relaxo e eu consigo digerir as informações e o alimento, ele faz parte de uma vivência. Nós temos que ter os dois, mas o que nós não estamos tendo é a parasimpaticotonia, é enfrentar a nossa realidade e começar o projeto de correção. Quando tem que ser? Comece hoje. Os nutrientes, a alimentação, né, os alimentos de Deus, frutas, verduras, legumes e os grãos, esses alimentos são matéria-prima para eu produzir serotonina, acetilcolina, dopamina, GABA. Todos esses neurotransmissores, eles vão definir se eu vou estar em parasimpaticotonia. Quer dizer que os neurotransmissores produzidos pelo intestino, as substâncias, né, do prazer e bem-estar, eles são os maiores estimuladores do nosso sistema autonômico parasimpático. Relaxa. Este vídeo foi o início, a introdução, para que a gente entenda porque quando o nosso cortisol está alto ou baixo, nós vamos ter as nossas doenças decorrentes da simpaticotonia. Resistência insulínica, diabetes, obesidade e aumento do triglicerídeos. Quer dizer, tudo isso estão relacionados entre si e eles se referem à maneira como eu estimulo o meu sistema nervoso autonômico, como eu encaro a minha vida. Novamente eu vou frisar isso a vocês. A qualidade ou a sua vida que você tem hoje ou terá num futuro próximo depende da sua disposição em querer mudar, em querer regular esse sistema nervoso autonômico. Nós conseguimos, pelas boas influências, pelo estudo de uma filosofia fácil e gostosa de ser aprendida. Aqui eu indico a vocês os vídeos da professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, que eu amo de paixão, e ela nos dá assim de uma forma muito, muito fácil e gostosa entender o que foi o mito da caverna de Platão, onde nós falamos também, ela fala também sobre o filme Matrix. Então, o que isso significa na nossa vida? Onde é que a gente está, né, como um personagem de vida? Quando a gente entende que tudo isso faz parte de uma cena onde nós somos o nosso protagonista, mas a gente pode decidir se a gente quer a cura ou se a gente quer a doença. Quando nós podemos jogar e não jogar, mas decidir para qual lado nós desejamos ir, a gente refaz o que estava errado, o que estava desequilibrado. Equilibrar o nosso sistema nervoso autonômico depende primeiro da nossa princípios da mudança, que é o que eu gosto sempre de dizer. Se eu entendo, né, se eu estou compreendendo que eu estou no comando, eu posso mudar. Então a mudança ela depende da minha presença aqui com vocês e de toda a minha equipe, e ela precisa que vocês também pratiquem, porque simplesmente, mais um vídeo que eu vou aprender e eu não vou atuar, deixa para segunda-feira, isso não vai mudar a sua vida. Então, o convite está feito a todos vocês que sigam os nossos próximos vídeos, que vocês vão ter cada doença sendo orientada, discriminada, da onde ela começa e como é que a gente faz para curar, mas sabendo de antemão que o nosso
sistema nervoso autonômico está ligado ao que a gente come e o que a gente sente, ao que a gente realmente conscientiza-se de que isso é uma realidade, tá bom? Então nós vamos estar nos próximos vídeos juntos novamente, em cada sexta-feira será, ou outros dias será um novo vídeo.